os parafusos levemente para depois dar o torque. Este ajuste, ou este pequeno ajuste, é com a finalidade de que não se desajeitem os metais. Continuamos montando as bancadas com a lubrificação nos seus metais. Montamos a bancada, martelamos para ajeitar os metais, e em seguida realizamos o ajuste dos parafusos. Esta operação a repetimos em todas as bancadas. Em relação à bancada traseira, lembremos que tem a ranhura onde leva o selador para evitar fugas de óleo entre o bloco e a tampa de bancada. Em alguns casos, pode ter uma tira de borracha e neste caso se utiliza apenas selador forma junta, o qual vamos colocar cobrindo toda a ranhura. Aplicamos então com muito cuidado Isto deve se fazer tanto de um lado quanto do outro. Aí vamos aplicar aqui também, neste outro lado, com muito cuidado. Uma vez que colocamos o silicone formador de juntas, vamos utilizar também o selador para cobrir a área que fica compreendida entre o retém e o formador de junta. Lembremos que aqui é conveniente utilizar selador de rosca ou um selador com a finalidade de que ocupa menos espaço, ou seja, que vai permitir que os metais se encostem sem levantar a bancada. Depois de lubrificado e de ter selado a bancada traseira, vamos colocá-la no seu lugar, tendo em conta que vai se varrendo o silicone que está sobrando. Batemos do mesmo jeito com um martelo de plástico para ajustar bem os metais e em seguida vamos colocar os parafusos. Fazendo um ajuste inicial muito leve nos parafusos. Agora vamos dar mais um ajuste. Depois de ter o ajuste inicial para manter na posição os metais, devemos verificar que o virabrequim gire livremente. Agora vamos começar a ajustar, aplicando o torque desde a bancada central. Já com o torquímetro regulado,
começamos a dar o torque, de preferência da bancada central, desde dita bancada até as extremidades. E assim vamos ajustando, e depois de dar esse torque, devemos verificar que o virabrequim continue girando livremente. Em caso de que não seja assim, devemos verificar que pode haver um metal numa posição errada, ou pode ter trocada alguma tampa de bancada ou invertida alguma tampa de bancada. A continuação, começaremos a dar o primeiro torque angular, que neste caso é um só. Utilizamos o goniômetro com o círculo fixo. E depois de colocar o cabo de força, vamos zerar para aplicar, como o especifica o manual, 60 graus. A mesma operação a repetimos no segundo parafuso, onde vamos zerar e dar também 60 graus. Depois de dar este torque e antes de passar ao resto das bancadas, devemos verificar que o virabrequim continue girando livremente. Já demos o torque final à bancada central, passaremos a outra bancada e depois disto continuaremos girando para ver se em algum momento vai se apertar o virabrequim. Damos 60 graus à outra bancada. E depois giramos, vemos que gira livremente. Em caso de apertar esta bancada, se apertar o virabrequim, bem, teríamos que desmontar e ver qual é a dificuldade. Vamos passar então a outra bancada, lembrando que se aconselha fazê-lo desde o centro para fora, por uma questão de ordem, além de que as bancadas sejam independentes uma das outras. Giramos novamente, vemos que gira livremente. E depois continuamos então, neste caso, com a última bancada. Ajustamos. Fazemos girar. E neste caso agora passaremos a dar o torque na última bancada.
E agora temos que verificar como gira o virabrequim. Podemos ver que gira livremente. Qualquer possibilidade de algum toque, bem, aí deve-se verificar qual seria o motivo. A continuação vamos montar tanto o retém traseiro como também o volante. E na outra extremidade vamos montar tudo que tem a ver com a bomba de óleo, com o seu porta-retém. Em princípio, vamos eliminar o resto de adesivo de formador de junta que ficou depois de montar a bancada traseira, para depois sim montar o retém. Aqui já montamos o bloco do motor momentaneamente sobre a mesa de trabalho para ter uma melhor facilidade para colocar o retém e também o volante. Estes reténs vão levar um adesivo de contato com a facilidade ou para que estes não se mexam. Lembremos que tem que ser adesivo de contato e não formador de junta. Vejam que os reténs utilizam ou têm um sentido de giro, e esse sentido de giro está determinado pelas pequenas marcas, os riscos que se veem do lado interno. Observem que aqui aparecem os riscos oblíquos ou inclinados do lábio interno do retém, indicando que aqui o virabrequim pode trabalhar encostando para baixo, ou seja, que o giro deveria ser anti-horário, olhado de trás. O óleo que pode chegar a esse lábio do retém, bem, o mesmo risco que tem o lábio interno, puxa o óleo para dentro. Podemos também encontrar algum retém com riscos em ambos sentidos, o qual indicaria que esse retém serve para ambos sentidos de giro do eixo. Colocamos então adesivo de contato em todo o contorno da borracha do retém para depois montar. Devemos ver a especificação do adesivo, porque em alguns casos deve-se deixar o adesivo por alguns minutos antes de montar. Antes de colocar, vamos colocar óleo onde vai trabalhar o retém, e desse jeito evitamos que trabalhe a borracha seca sobre a superfície, neste caso do eixo, que seria o virabrequim. Devemos ter muito cuidado, muita precaução, que na hora de montar o retém não vá ficar o lábio mordido para fora, o qual significaria uma perda muito grande de óleo. Para evitar isto, na hora da colocação podemos ir introduzindo um elemento fino e duro entre o contorno do lábio, ou neste caso, implementamos mediante um bico de garrafa descartável. Abrimos para colocar como um cone, e desse jeito vamos montar mais facilmente o retém, sem o risco de que o lábio fique mordido para fora. Desse jeito, então, colocamos e batemos levemente o retém em todo o seu contorno. Vamos bater então suavemente em todo o contorno do retém, vendo que o retém entre de igual maneira em todo o contorno. Isto também pode se realizar aplicando batidas sobre um tubo destas dimensões.
Uma vez que o retém chegou no top, que neste caso não tem, bem, simplesmente devemos retirar o cone improvisado que colocamos para evitar que o lábio se dobrasse. Para colocar o volante, antes fazemos uma revisão da superfície de contato, onde trabalha a embreagem, e também uma revisão visual ali do estado da coroa, onde vai acoplar o arranque. Para montar este volante, em alguns casos, podemos ter guias para que o volante encaixe numa única posição. Neste caso, não tem, mas sim vai ter parafusos com diferentes posições, o qual devemos fazer coincidir todos os orifícios. Neste caso, seguramos o virabrequim para que não gire e mexemos unicamente o volante. Observem que aqui montamos o volante, seguramos o virabrequim e não coincidem completamente todos os orifícios. Começamos a girar para trocar de posição. Aqui também não coincidem bem todos os orifícios. E bem, vamos continuar então girando até que coincidam totalmente. Aqui também não coincidem. Continuamos. E neste caso, sim, vão ficar alinhados todos os orifícios, pelo qual aqui vamos colocar os parafusos. Aplicamos selador de rosca para os parafusos e enroscamos. Fazemos um pré-ajuste. Para depois dar o torque final. Repetimos esta operação com cada um dos parafusos, sem a necessidade de seguir uma ordem específica. Em ocasiões, podemos fazê-lo em diagonal. Aí colocamos mais um parafuso, fazemos também o pré-ajuste. Antes que o selador faça total o efeito, calçamos com um pedaço de madeira sobre o virabrequim para que não gire. E aplicamos um torque inicial, que neste caso é de 35 Nm. Depois de ter dado o torque adequado inicial, passamos a dar o torque angular, como neste caso o especifica. Vamos repassando então, sem deixar nenhum sem fazer.